Olá pessoal, nesta aula eu vou mostrar para vocês uma aplicação de cadastro. A gente vai começar nessa aula e vai desenvolver aí ao longo da disciplina. A proposta é fazer uma aplicação para guardar os dados de uma clínica de saúde. Pode ser médica, odontológica, etc. E a gente vai melhorando ao longo do curso. Vou também mostrar como usar o comando switch, apesar de não ser um comando que eu recomendo muito usar não. Então, as funções da aplicação serão as seguintes. A aplicação deve permitir adicionar e remover dados dos pacientes, adicionar e remover dados dos profissionais, os profissionais de saúde, médicos, dentistas, que atendem na clínica. E tudo deve ser feito em modo texto pelo teclado, usando scanf e printf. Então vamos lá fazer isso na prática. Bem pessoal, então vamos aqui desenvolver o projeto. Vou desenvolver do zero nesse vídeo. Espero que não fique muito longo. Vocês vão me acompanhar criando aqui. Essa é a versão 1. Ao longo do curso eu vou melhorar este projeto. Então tá aqui, ele criou um Hello World. Eu vou remover esse printf do Hello World. E vamos começar a desenvolver o projeto. Vou deixar esse comando aqui de baixo porque essa é a maneira mais correta. Eu explico mais para frente o que faz esse comando, certo? Então veja, o que eu vou querer fazer é que o usuário deste programa possa digitar no teclado uma opção para adicionar um cliente, outra opção para adicionar um profissional, ou remover um cliente, ou remover um profissional. Eu vou fazer isso lendo a opção do teclado por meio do scanf em um caractere. Então vou criar uma variável caractere opção que vai guardar a opção escolhida pelo usuário. E eu quero que esse programa fique continuamente em execução até que o usuário decida sair. Então ele vai poder adicionar 3 clientes, um profissional e depois dizer agora eu quero sair. Aí ele sai. Mas ele pode fazer várias operações numa execução só. Então vou colocar ele dentro de um while. Por enquanto eu vou deixar como while 1. O que é que isso faz? 1 é interpretado em C como verdade. Então esse while nunca vai parar. Pelo menos no teste da condição aqui, ele nunca vai decidir parar porque isso vai ser sempre verdade. Então, enquanto for verdade, ele faz isso. Ou seja, ele vai ficar para sempre. Agora eu vou exibir a mensagem pedindo ao usuário do programa que digite uma opção, dizendo o que ele quer fazer. Mais para frente eu vou colocar aqui para imprimir quais são as opções, certo? E vou fazer um scanf por %C, guardando naquela variável que eu criei, opção. Então o usuário vai digitar um caractere e esse caractere vai dizer o que é que ele deseja fazer. A ideia é que por meio de um caractere só ele diga se quer adicionar uma pessoa, remover uma pessoa. Então eu vou escolher aqui qual caractere que representa que ele quer adicionar uma pessoa e se o caractere e se na variável opção tiver exatamente aquele caractere, então eu mando adicionar uma pessoa. Quer dizer, eu começo aqui a operação, a função do programa que adiciona uma pessoa. Depois de um probleminha aí com o Rapid, vamos continuar aqui. Então, aqui vai ser a opção de adicionar cliente. Esse if eu criei para esta opção. Agora vamos escolher que caractere ele digita para indicar que quer adicionar um cliente. Vamos colocar o caractere C. C é para adicionar um cliente. Agora eu vou colocar um else aqui. Eu poderia abrir o else e colocar aqui dentro um if e testar novamente uma segunda opção. Só que nesses casos que tem um else if, a gente pode fazer assim. Tem linguagem de programação que já oferece uma coisa chamada de elif, que é um else com if. Então, se for igual a C, ele cai aqui e executa isso. Se não, se for outra coisa, se a opção for igual a
um símbolo aqui para remover o cliente. Já que no teclado, do lado do C, antes do C tem o X, eu vou usar X para remover cliente do cadastro. Então aqui começa o código para remover um cliente. Aqui para adicionar cliente, colocar o /N. E vamos colocar mais opções. Se for para adicionar um profissional de saúde, vou chamar isso de P. Vai ser o adicionar profissional. Do lado do P, antes dele, a gente tem o caractere O. Então vou colocar o O se for para remover um profissional. Pronto. Esse é o básico. Só vou fazer mais uma coisa. Vou colocar um else final aqui, onde eu listo as opções. Quer dizer, se nenhum destes caracteres aqui foi digitado, então o nosso programa não vai reconhecer aquilo como uma operação, uma função correta do programa. Então ele vai indicar para o usuário, olha, as opções são estas. Então, vou colocar aqui um printf. Opções disponíveis. Estou evitando acentos, porque pode dar problema, certo? Se você levar para outro compilador. Eu vou colocar aqui as opções. Depois eu acelero aí essa parte do vídeo. Pronto. Então tá aqui. Veja que antes de cada caractere aqui eu coloquei um /t. Esse /t é para dar uma tabulação a um espaço maior. Pode ser aí equivalente a uns 4 espaços, 5 espaços, varia. Mas é sempre um espaço maior que ele dá. E para finalizar aqui, vou fazer só o seguinte. Depois de alguns testes que eu fiz, o scanf funciona melhor se você colocar, para este programa, né? Funciona melhor se você colocar um espaço aqui antes. Esse espaço quer dizer que ele vai remover o que o usuário digitou de espaço, não vai guardar espaço nessa variável. /n também não vai guardar na variável como um caractere /n. E nem tabulação, então ele ignora um bocado de coisa para achar o primeiro caractere que não seja espaço, geralmente chamado de espaço branco. Vamos executar e ver esse esqueleto aqui do nosso programa. Pede para digitar uma opção, e aí eu posso digitar um caractere. Deixa eu colocar um caractere inválido, Aí ele caiu no else e vai mostrar as opções disponíveis. C, adicionar cliente, X, remover cliente, P, adicionar profissional, O, remover profissional. Ele caiu nesse else aqui e exibiu estas opções. E como está dentro de um while 1, ele voltou para cá e novamente está pedindo uma opção. Então agora eu vou digitar uma opção aqui, C, de adicionar cliente. Aí ele entrou na função adicionar cliente. Por enquanto não está pronto, eu só faço imprimir, adicionar cliente, etc. Posso testar aqui a opção O, que é remover cliente. Parece que está tudo certo. X, o P, o é remover profissional, né? Acho que eu falei errado. Tem só um probleminha aqui que eu não tenho como sair, certo? Eu não cadastrei uma opção aqui que permite sair do programa. Você pode sair forçando aqui uma parada nesse botão do Replicate. Queria falar mais uma coisa, você não pode colocar maiúsculo, ou melhor, se colocar maiúsculo, isso não é equivalente ao C minúsculo, por exemplo. Esse C maiúsculo. Então, se eu der Enter aqui, ele não entra em adicionar cliente, porque é maiúsculo. O caractere maiúsculo é diferente, o código, a representação dele, do caractere minúsculo. Se você quiser que ele permita maiúsculo ou minúsculo, só para dar aqui umas ideias para melhorar, você coloca assim. Aí agora ele aceita a opção C minúsculo ou C maiúsculo, certo? Vamos fazer mais uma coisa. Adicionar uma opção de sair. A opção de sair eu vou colocar como S. Vou acrescentar aqui. Copiei e colei para
ganhar tempo. Então aqui ele vai sair. Como é que eu faço para sair de um laço? Para sair, como aqui está o while 1, ele nunca vai sair com base na condição. Uma alternativa, tem mais de uma maneira de fazer aqui nesse caso. Uma delas era eu testar se a opção foi igual a S aqui. Mas eu queria mostrar outra. Você pode colocar esse comando, break. Se ele for executado dentro de um laço, aqui está dentro de um if, e o if está dentro de um laço, quer dizer, dentro de um comando de repetição. Então o break não faz nada com o if. Esse break só faz algo com comandos de repetição. O que ele faz é interromper imediatamente um comando de repetição. Então ele nem continua a execução se tiver algo mais aqui para baixo. Por exemplo, se eu colocar um printf aqui, depois dessa série de if, else, ifs, que diga só que o comando foi processado. Bem, quando eu fizer o break, ele vai sair neste ponto aqui, não vai executar esse printf, certo? Não vai. Eu vou colocar só um printf final aqui, para dizer que o programa terminou, só para você ver, quando ele sai do laço. Veja, esse break aqui vai interromper esse while. Onde é que esse while fecha? Ó, coloquei o cursor no abre, esse while fecha aqui. Então quando o break é chamado, ele interrompe o laço imediatamente e vai pular para esse printf aqui, o programa terminou. Ele não vai passar por esse comando processado, certo? Vamos ver aqui, se eu colocar a opção C minúsculo, entrou em adicionar cliente e mostrou o comando processado, ok. Vamos testar o C maiúsculo agora, que eu acabei de incluir no código. C maiúsculo, adicionar cliente, comando processado, ok. Agora vamos testar a opção de sair, que é um S minúsculo. Digitei S, aí não mostrou o comando processado, mostrou esse printf sair, deu break, quando deu break ele pulou para cá e exibiu o programa terminou. Bem, só para dar um pouco mais de detalhes, o que é que você faria aqui dentro de um if desses? Principalmente um de adicionar ou cadastrar cliente. Você poderia pedir os dados do cliente. Por exemplo, você pode pedir o nome. Vou tirar essa quebra de linha para ficar na mesma linha. E aí eu faço um scanf para ler o nome. Por enquanto a gente ainda não viu como ler nomes, que são textos, strings. Mas você poderia fazer aqui informe a idade. Aí a gente pode fazer um scanf que lê a idade. Lê 1%D e guarda uma variável idade que não existe. Eu vou ter que criar aqui em cima. Idade. Pronto, agora o código está todo compilando, sem erros. Então quando você for cadastrar cliente, ele vai pedir cada um dos dados. Informe a idade, cliente, 34, por exemplo. Forme o nome, forme o endereço. Então desse jeito é que você pode completar essa aplicação, lendo todos os dados do cliente. Depois a gente vai ver como armazenar isso em memória, depois como armazenar até em arquivo. Ok? Fica para versões futuras desse projeto. Bem, pessoal, quero aproveitar esse projeto que a gente começou aí, fez uma primeira versão, para explicar um comando chamado comando de decisão múltipla na apostila que eu passei para vocês lerem, e que em C é especificamente o comando switch. O switch funciona assim. A sintaxe dele é essa, certo? Switch, abre parênteses, expressão, fecha parênteses. Entre chaves, vem vários cases. Um case é uma possível situação, um possível valor específico que essa expressão pode dar. Cada case você diz case, um valor literal, 2 pontos, e aqui você lista os comandos. Por exemplo, você pode colocar uma expressão, pode ser uma variável individual ou uma expressão que dá um valor inteiro. E um case aqui ser para o valor 0, outro case para o valor 2. Os valores não precisam ser em sequência. O importante é que seja um valor literal.
que a apostila chama de constante, mas é um literal. Cada case é para um valor literal específico. Não tem como colocar condição maior que, menor que, nem and, or, não dá para colocar isso. Só valores. E para cada valor, os comandos que ele deve executar. Tem que tomar alguns cuidados, porque ele de um case ele pode executar os comandos e entrar no outro, executando os comandos do outro. A gente vai ver como lidar com isso. E tem um caso default, que é como se fosse o else. Se ele não cair em nenhum dos cases, se a expressão tiver um valor diferente de todos os cases, o switch envia diretamente para cá, para executar estes comandos. Vamos ver como é que a gente pode reescrever o projeto trocando aqueles vários if elses por switches. Pronto, gente. Então vou explicar como é que funciona aqui. Depois de ler a opção, o código até aqui está idêntico. Eu faço um switch de opção. Quer dizer que ele vai avaliar isso aqui, que é uma variável, mas podia ser uma expressão também. E ele vai saltar para um case que tem o mesmo valor do que ele avaliou aqui em cima. Então ele vai avaliar se o valor é igual a C, se é igual a X, se é igual a O ou S. Se não for igual a nenhum desses, ele cai aqui no default. Em cada case desse eu coloquei o mesmo código que tinha dentro dos if else. Então, no caso C, ele vai adicionar cliente, pede a idade, faz o scanf, igual como eu tinha deixado a outra versão do projeto. Só tem um detalhe aqui, que quando ele avalia o valor e pula para uma posição, o código que ele vai executar é daqui para baixo. Em essência, ele pode executar daqui para baixo até o fim mesmo. Então a gente tem que colocar um break aqui para impedir ele de continuar. No caso, este break vai servir para o switch. Aqui é um outro uso do break, certo? Dentro de um switch, ele vai interromper a execução dentro do switch e vai pular para o próximo comando depois do switch, depois do fecha-chave do switch mesmo, que vai ser aquela mesma mensagem comando processado que eu deixei na outra versão do projeto. Deixa eu só fazer uma alteração que eu deixei para fazer aqui durante a gravação mesmo. Do jeito que está aqui, ele só tem o case para o C minúsculo. Se eu quiser o C maiúsculo, é fácil. É só eu colocar case C maiúsculo aqui. Então, quando ele pular para o C minúsculo, ele passa direto, porque não tem o break, certo? E quando for um C maiúsculo, ele vem para cá e segue, normal. Só esse caso C minúsculo que eu queria destacar, é que ele não vai executar nada e sair. Ele vai seguir direto até encontrar um break. Então vamos rodar agora. Só para conferir, o caso C minúsculo, ele pede idade do cliente. Ele realmente foi para a opção certa, que é adicionar cliente. Depois não fez mais nada, pulou para o comando processado. Vamos para a opção remover, X. Remover cliente, comando processado. Do jeito que funcionava antes. Perfeito. Deixa eu fazer uma alteração para testar o que acontece. Se na opção remover cliente eu não tiver mais o break, eu rodar aqui e escolher essa opção, que é o X, ele vai imprimir remover cliente e vai passar direto e entrar no outro case aqui. Vai aparecer remover profissional até parar nesse break. Vamos ver? Aí, remover cliente, remover profissional e depois comando processado, que é aqui. Certo? Ele executou isso, passou direto, executou isso, até chegar no break. Então, break no switch é uma coisa que você tem que estar muito atento, não pode esquecer e pode causar bugs aí, se você esquecer o break. Então, o uso do break no switch vai interromper a execução do switch. Isso vai nos trazer um pequeno problema para encerrar o programa. Esse break não vai mais causar a saída do programa. Eu tive que fazer uma modificação no próprio while que está aqui. Eu testo se a opção é diferente de S. Enquanto for diferente de S, ele permanece. Mas quando for digitado um S, ele entra aqui, imprime sair, faz um break, e pula para o próximo comando, imprime comando processado, diferente da outra versão. Agora ele vai imprimir comando processado, vem para cá para o final do while, volta para cima, faz o teste, opa, a opção é S, aí ele interrompe o while. Então o S vai sair
mas funcionando de uma maneira diferente, não é o break que vai causar a saída, certo? Então, vamos fazer alguns testes aqui e ver o que acontece se eu digitar um S. Bem, fiz um adicionar cliente, tudo bem, remover cliente, ok, agora o S. Saí, só que ele imprimiu o comando processado, coisa que não fazia antes. E depois saiu e imprimiu o programa terminou, que está fora, depois do while. Certo? Então está aí para vocês conhecerem o switch. O switch pode ser aplicado a valores inteiros também, só que a limitação dele é que ele só testa se é igual aos literais que você colocar aqui. Você não pode colocar aqui uma variável. Não pode colocar, ele vai testar só contra valores literais, vai só testar, comparar com valores literais. Também não pode colocar menor que zero, não, ele só testa se é igual. Então é um comando um tanto limitado, certo? Por isso que eu prefiro ainda usar if else.